Nós estamos a viver um momento, e esta semana é simbólica disso, nós estamos a ver aquele até que considerávamos um dos sistemas, ou dois dos sistemas eleitorais com melhores resultados no mundo livre, não é? Porque estas discussões só se têm no mundo livre, a sério, a serem postos muito à prova. Estou a falar do caso dos Estados Unidos, estou a falar do caso inglês, não é? E, de certo modo, o caso francês, embora o sistema francês nunca tivesse sido considerado propriamente um exemplo, não é? De um modelo a que provavelmente pudéssemos aspirar. Embora exista em Portugal, de vez em quando ouvem-se grandes adeptos de uma maior presidencialização do regime, o que não quer dizer que se defenda um sistema depois eleitoral a duas voltas. E aquilo que nós vemos, e foi muito interessante aqui no programa sobre a questão dos Estados Unidos, vermos como, porventura, mas isso não decorre necessariamente daquele sistema eleitoral, mas como estamos perante um sistema eleitoral que privilegia uma espécie de corredores de fundo, portanto, e que dificulta o aparecimento de personalidades num curto espaço de tempo, pode levar, por um lado, a candidatos mais sólidos, mas também candidatos às vezes com perfil mais carreirista, ou então, neste momento, a candidatos, estou a falar à presidência, mas não só, mais polarizados, porque têm uma perspectiva mais de médio e longo prazo. Portanto, temos de perceber que não há sistemas perfeitos. Agora, nós vivemos, e isto desde os finais do século XIX, centrados na questão do perfil do eleitor. Discutiu-se, e essa é boa parte do nosso imaginário político e de referências, está muito feito para a questão do perfil do eleitor. Ou seja, quem é que podia votar? Boa parte do nosso raciocínio está feito para detectarmos discriminações no acesso ao voto. Seja, se as pessoas podiam ou não votar em função do seu sexo, temos o célebre caso em Portugal, a quando da implantação da República, não é? Que depois as mulheres, objetivamente, porque eram tidas como muito reacionárias, foram afastadas das urnas de voto, mesmo depois quando vêm a ter direito ao voto, dentro daquilo que era o restrito perfil de eleitor, no Estado Novo, mas as mulheres vêm a ter acesso ao voto apenas no Estado Novo, mas temos limitações de direito ao voto, não apenas em função do sexo, em função da riqueza. Por exemplo, as pessoas, muitas vezes, vamos encontrar sistemas eleitorais em que as pessoas podem votar ou não em função de serem proprietários ou não, de se bastarem a si mesmas. Nós, quando chegamos a Portugal ao século XIX, vamos encontrar os homens a poder votar, mas, por exemplo, se fossem criados de servir, isso nos diferentes textos que tivemos sobre o assunto, podia estar limitado. Temos as questões das profissões, que podiam ou não dar acesso, o seu estado civil, como é óbvio, não é? Se era ou não chefe de família, portanto, o ser chefe de família poderia dar acesso ao voto. Portanto, isto vai variando e de modo algum me estou aqui apenas a referir ao caso português, não é? Nós vamos encontrar esta filtragem daquilo que é o eleitor, depois temos aquelas outras exclusões para nós hoje muito chocantes, que eram por raça, por cor de pele, se as pessoas podiam ou não votar. Portanto, a questão de quem pode votar foi aquilo que marcou muito do discurso político, do discurso de opinião. Portanto, havia um slogan que para nós, ou para a minha geração, foi muito importante, até porque se prendia com, na altura, um caso evidente, não é? Que era a África do Sul. Portanto, para nós fomos muito orientados para nos preocuparmos com a questão do um homem, um voto. Não é? Todos, um homem, um voto. A ideia do voto universal. Nós, neste momento, chegamos a uma outra fase, que é o voto universal, que nos surge hoje em dia como um adquirido. Estou aqui a falar deste mundo livre, mas apesar de tudo o conceito de voto universal tornou-se quase que um conceito planetário. Portanto, em que medida é que o voto universal se pode ou não tornar um voto parcial? Ou um voto ou uma forma de voto que condicione aquilo que todos os homens, aqui com H grande, quiseram dizer quando foram votar. Isto é o dilema da França. Ou seja, as pessoas votam, mas o sistema eleitoral
foi montado em boa parte, ou está a produzir esse resultado, para que a representatividade não seja real. Quando chegamos agora a uma segunda fase, em que pode ficar excluído da representatividade, podem ficar excluídas, porque a questão pode-se colocar para duas forças, forças que acabam a ser excluídas dessa representatividade. O resultado numa sociedade, isto é a minha opinião, o resultado para uma sociedade, aqui resultou mais a exclusão, resultou mais para o lado da direita, não é? Mas também pode vir a ter exatamente o mesmo resultado para o lado da esquerda, portanto estamos a falar agora dando nomes às coisas, Mélenchon ao Le Pen, com Bardella agora, qual é o resultado para uma sociedade de, havendo um número muito significativo de eleitores, que agora no caso francês até pode ser maioritário numa primeira volta, ao ver-se excluído da representatividade pelo Estado, em que medida é que isto não induz não é um sentimento, é um ressentimento na sociedade e uma descrença em relação ao próprio sistema. Portanto, nós acabamos a discutir a questão dos próprios sistemas eleitorais, é uma outra fase, não é? Na medida em que, depois de termos garantido o sistema de voto universal, começamos a olhar para os sistemas eleitorais em países como a França, porque eles podem estar a induzir uma representatividade falseada em relação àquilo que é o voto universal quando expressa em urna, porque é o próprio sistema que pode favorecer essa tem de ser muito cuidado a usar os termos nisto, essa distorção em relação àquilo que foi o voto expresso em urna. O nosso caso, felizmente, é bastante mais simples. Quer dizer, porque nós estamos a falar de uma aproximação, uma maior representatividade. Parece-me a mim que são objetivos muito louváveis e eu acho que devem ser muito... devemos olhar com muita atenção, mas temos de entender que é uma discussão muito mais simples, muito mais positiva e muito mais descomprometida do que aquela que, por exemplo, na minha opinião, se terá de vir a fazer num país como a França. Porque não se pode aceitar que o resultado, que o sistema eleitoral propicie, no final, uma representatividade que distorce aquilo que foi o resultado eleitoral. Portanto, mas que neste momento em vários países se esteja a olhar para os sistemas eleitorais é significativo, pronto, de que estamos já noutra fase. Quero eu acreditar que numa fase mais à frente, mais amadurecida. Temos já o voto, um homem, um voto, o voto universal como um adquirido, agora podemos e temos, em alguns casos, de olhar para os sistemas eleitorais. Em Portugal, a questão é curioso, porque nós temos nomes como André Gonçalves Pereira, Nuno Sampaio, agora mais num tempo que é o André Freire, pessoas, ouvimos aqui também o António Capucho, nós percebemos como este assunto está lá. Mas é um assunto que os partidos vão tratando com pinças. Eu acho que nós tivemos realmente uma grande discussão em torno dos votos pela imigração. Temos também a questão dos chamados votos desperdiçados. E eu acho que a democracia em Portugal está suficientemente madura e não há golpadas entre partidos, nem nada dessas coisas, nem mecanismos de voluntários de distorção, como aconteceu em França, e creio que é um momento muito interessante para se discutir, porque esta questão dos sistemas eleitorais convém que se discuta antes que os problemas apareçam.
Se há assunto que não deve ser discutido aqui é este. E também o nosso sistema não permite discussões tais, penso eu, não é? Como o francês, que pode colocar a questão com uma enorme cuidado. Portanto, acho que é muito interessante esta proposta. A sua própria transversabilidade política é importante. Sim. Nunca se deve partir para uma reforma do sistema eleitoral como algo que um lado das bancadas quer. Portanto, aqui esta transversabilidade parece-me ser um dado muito positivo e, portanto, acho que sim, não tenho propriamente, não tenho nem certezas, portanto, faço parte daqueles portugueses que querem ouvir. Agora, desde, sei lá, eu acho que desde logo de 77, que se coloca, o António Capuz referiu aqui o Sá Carneiro, sim, mesmo logo nos anos 70 que se começa a perceber, e percebe-se porque é que foi assim, porque é que não a relação pessoal entre o eleitor português e o seu deputado, porque na altura havia uma palavra que fazia parte do receio, que era o caciquismo, não é? Temia-se muito o caciquismo, mas, quer dizer, podemos libertar-nos dos pactos MFA, dessas coisas todas, já levamos muitos anos de democracia. Mas, Helena, há quem diga que a história do orçamento limiano pôs travão a algum desse esforço para haver essa proximidade entre deputados e eleitores. Sim, mas vejamos o outro lado da moeda, não é? De facto, é algo com que os partidos vão ter de lidar. E uma maior proximidade entre os deputados e os seus eleitores tem também vantagens que se calhar não podemos descurar neste momento, não é? Portanto, acho que temos de pesar os dois pratos da balança. Eu percebo, não é? A questão Mas depois disso, tivemos outras negociações orçamentais sem queijo, sem fábricas, de queijo, não é? Porque era o que estava em causa. Era o que estava em causa. Era o que estava em causa. Ponte Lima. E acho que se pode dizer que se todas as negociações orçamentais em Portugal, o que tivesse estado em causa, tivesse sido uma fábrica de queijo, o país não teria tido alguns dos problemas que teve. Portanto, é claro que essa era muito, muito visual. E o próprio deputado também era muito visual. É um pouco como aquela, e há bocado percebeu-se aqui isso em relação ao António Capuz, quando eu confrontei com a proposta, o recordei, não foi uma questão de confronto, que um dos lados da proposta de Rui Rio era dar uma representatividade parlamentar à abstenção, representatividade visual, não é? Ou seja, as cadeiras vazias. As cadeiras vazias. Mas, por exemplo, nós temos, ou já tivemos algo de que eu discordo vivamente, que é quem defenda que os votos da abstenção também podem ser transformados em votos distribuídos pelos partidos, não é? Portanto, há a grande questão neste momento, eu acho que isso é particularmente interessante. O que é que quer dizer com esses votos distribuídos pelos partidos? Sim, não contares os votos da abstenção, não é? E pelas cadeiras vazias? Não. Se as cadeiras vazias era para que se perceba o tamanho da abstenção. Mas é como se fizesse anulas a abstenção e fazes uma Mas é isso que é feito. É isso que é feito quando a gente calcula os votos dos deputados. Anulas a abstenção, não é? É como se ela não tivesse existido. Sim, mas continuas a dizer que ela está lá, mas haver um apagamento maior desse... Mesmo só se fosse, isso é omissão de informação. Omissão de informação. Porque... Sim, porque as abstenções começam a tornar-se também particularmente incómodas nas democracias. E creio que provavelmente daqui por várias décadas, vão estar a questionar alguma reforma que se faça neste momento. Mas cada sistema eleitoral corresponde às preocupações de um momento. Mas um sistema eleitoral vigora, em princípio, por largas décadas, acabando a chegar o momento, que é provavelmente aquele em que estamos, em que as nossas preocupações já não são o caciquismo de 1976, mas são outras preocupações. E entre as preocupações que temos neste momento, um dos maiores é a questão da abstenção e do desligamento. E é isso que temos de atender agora, tal como os nossos antecessores prestaram atenção à questão do caciquismo.